Olá, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem? E você? Tudo ótimo também, Isadora. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos a sua estratégia na sua jornada para você ter orquídeas floridas e saudáveis. Isadora, o tema do podcast de hoje é muito importante agora para essa época da primavera mesmo que nós estamos vivendo, que é cuidados no pós-floração. É muito importante, né? Que é bem o que vai viver, o que já tá vivendo, né? Com as orquídeas. E Rose, já pra gente começar, para o pessoal entender o que a gente vai falar hoje e o que a gente não vai falar hoje. Nós vamos falar o que a gente vai fazer com a nossa planta depois que terminam as florações, começam a cair as flores, aí começa a vir aquelas preocupações. E hoje, Isadora, nós não vamos falar sobre adubação, nós não vamos falar sobre iluminação e nem sobre outros assuntos como pragas e doenças das nossas orquídeas. Então, vamos nos ater aos problemas específicos. O que fazer com a nossa orquídea depois que termina as flores. Isso mesmo. E Rose, pra gente já direto ao ponto, né? O que precisa ser feito imediatamente após a floração de uma orquídea? Nada. Nada. Isso é bem simples, Isadora, porque assim que termina a floração das nossas orquídeas, como terminou a floração dessa daqui, esses dias atrás, ela estava magnífica, né? Maravilhosa, serviu aqui para os nossos vídeos, tudo. Agora, ela precisa descansar. Ela precisa descansar um período e logo depois desse período de descanso é que nós vamos começar a dar um tratamento especial para essa planta. E Rose, muita gente vê na internet de vídeos assim, nossa, eu já vi muitos, que após a floração você tem que cortar a haste floral. E a gente tem que cortar? E se tem que cortar, qual é a melhor forma de fazer isso? A gente precisa cortar essas hastes secas, no caso, para limpar a planta, para deixar ela mais arejada, para deixar ela com um visual um pouco mais leve, realmente, né? Essas hastes secas aqui, ó, elas não prejudicam a orquídea quando a gente for cortar. Existem algumas orquídeas que depois que termina a floração, elas ficam com as hastes verdes. E nesses casos também existe a possibilidade de alguns gêneros de orquídeas soltarem mudinhas naquelas hastes que continuam verdes, ou até mesmo alguns cachinhos de novas flores. O que não é o caso deste gênero de orquídea aqui. Então, essa orquídea aqui, terminada a floração, a sua haste já seca, ela não serve mais para nada. Nesse caso, a gente pode vir fazer a limpeza dessa planta. Aí, o procedimento aqui é bem simples. Você vai pegar um instrumento, né, limpo, esterilizado e vai recortar todas aquelas hastes bem na base. Agora, diferente se você estiver com uma Phalaenopsis aqui na sua mão, com aquelas hastes verdes ainda. Sim. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai manter aquela haste ali na planta, você vai estimular aquela planta para que ela solte mais alguns cachinhos ali na planta, que eu, pessoalmente falando, eu não recomendo. Eu já prefiro eliminar de vez aquela haste desde a base. Você vai ver ali um nozinho, 2 nozinhos, então eu sempre corto embaixo, para que ela não seja estimulada a soltar novas flores. Assim, essa planta ela vai descansar normalmente e ela vai se recuperar, porque depois você vai entrar com um novo ciclo de adubação com essa planta, para ela ficar forte e vir com uma nova floração com todo o seu potencial depois. Muitas pessoas gostam de deixar ali, deixa a haste normal ali, do mesmo tamanho ali na planta, e uma vez ou outra solta um raminho de flor aqui, um raminho de flor ali, e a pessoa fica ali admirando aquele raminho, sabe? Sendo que, se você preservar a planta, a saúde dela, você corta a haste na base, ela vai se fortalecer
para caprichar na próxima floração. Sim. Então é importante fazer esse corte aí, né, da haste floral. Isso, entendendo com qual gênero de orquídea você está lidando ali. E Rose, agora falando um pouquinho da rega, né? É importante a gente ajustar a frequência após esse período, né? E qual que é a importância disso? O que vai favorecer ou não vai favorecer na orquídea? Isadora, com a rega depois da floração, você também tem que tomar um pouco de cuidado, pensando que essa planta ela vai estar repousando. Ela está ali recuperando as suas energias de um período em que ela gastou quase que todas as suas reservas para manter aquela carga floral. Você se lembra como que ficou a carga floral desta planta aqui que nós mostramos, né? Que ela carregou. É verdade. Por cheinha. Então, todas as suas reservas de nutrientes foi para segurar aquelas plantas. Agora, nesse período de descanso, é bom a gente evitar molhar demais, deixar o substrato ali encharcado, porque a planta, ela repousando, ela não está no seu período de desenvolvimento ativo ali, consumindo muita água, muita nutrição ali para ela se fortalecer. Então ela está repousando. É a mesma coisa da gente, quando a gente está repousando, quando a gente está dormindo, a gente não está comendo, né? Pelo menos, né? É a ideia, né, Isadora? Existem umas pessoas aí que parecem uns ratinhos, né? Que vai atacar a geladeira. Vai atacar a geladeira de madrugada, ou leva alguma coisinha, deixa na cabeceira da cama, assim, pra beliscar de novo. Pra beliscar de madrugada igual ratinho, assim, sabe? Mas enfim, a nossa planta, ela precisa de um repouso sossegado. Só mais pra frente que a gente vai começar a lidar ali com a planta, mas aí você precisa entender ali o momento certo da planta. E Rose, agora na parte do substrato, né? A gente precisa trocar após a floração ou a gente espera, né, esse descanso dela e troca no replantio? Sim, esse repouso dela serve para nos orientar também nessa fase de troca de substrato. Vamos deixar a planta descansar um pouco para só depois, quando ela começar a apresentar um desenvolvimento ativo, a gente mexer nessa planta. Aí sim, é a hora de você verificar se ela está realmente precisando de um substrato novo, como no caso da nossa moça aqui, olha, que está precisando de um substrato novo, porque ela já tomou todo o espaço do vaso, já está saindo aqui, ó, pelas laterais, e também você verifica que o vaso já venceu, já terminou a sua vida útil, porque já está aqui, ó, explodindo, olha, os bulbos querendo sair pelo buraco já deteriorado aqui do vaso. Pessoal, olha só, então já tá na hora de trocar tudo aqui, ó. Fazer a limpeza das hastes florais, algumas folhas assim que no decorrer do ano se danificaram, ou por qualquer coisa que acontece com a planta, às vezes um inseto que pousa e come um pedacinho, como nesse caso aqui, então a gente retira essas folhas que estão mais danificadas e troca o substrato do vaso, que nesse caso aqui já é visível que está necessitado, como ela já encheu o vaso, e também fazer a troca do vaso por um vaso maior. E também, nesta fase, é a hora de você decidir se você quer manter a sua touceira íntegra, deixar ela ali e apenas colocar um vaso maior para que aumente mais ainda essa touceira, ou se você vai optar por retirar mudas para você fazer vendas, para você trocar, para você presentear outras pessoas. Aí você que vai decidir qual destino dar para essas mudas. Então, nesse momento, você opta o que fazer com a sua orquídea. E Rose, na parte da adubação, nesse período, como que a gente deve adubar? E o tipo de adubo muda? No caso aqui, no meu orquidário, Isadora, eu já falei em outras aulas também que a gente pratica a adubação orgânica. Sim. Mas no caso agora, você vai esperar essa planta entrar em fase de brotação, que é o desenvolvimento ativo da planta. Todo o metabolismo da planta depois vai se direcionar
para fortalecer os brotinhos jovens que vão surgir ali na base da planta e mandar toda a nutrição para esses brotinhos, porque eles vão ser as próximas hastes florais, né, que vão soltar ali. Eles vão ser os próximos papais das nossas flores da próxima estação, que no caso, para esta orquídea, que é uma espécie, ela vai florescer na próxima primavera. Sim. Então, durante esse ano todo, não tenha pressa, ela vai passar por este período de descanso, depois ela vai começar a brotar, e nessa fase de brotação você vai entrar com aquela adubação para fortalecer esses brotinhos, para eles se desenvolverem. Se você for usar uma adubação de fontes químicas, por exemplo, aqueles adubos que são sintetizados industrialmente, você poderá optar pelas formulações de crescimento, que nessas formulações de crescimento o índice de nitrogênio é maior do que o fósforo e o potássio. É claro que também a gente vai oferecer para nossas plantas os micronutrientes. Sim. Esses elementos que eu citei antes, o nitrogênio, fósforo, potássio, são os macronutrientes. É o feijão com arroz ali que a orquídea precisa. Mas também ela precisa de vitamina C, de ferro, de zinco, de molibdênio e todas as demais vitaminas. Tanto nós como seres humanos precisamos e as plantas como seres vivos também precisam. E Rose, agora falando um pouquinho de que talvez possa acontecer com o pessoal, é normal que as folhas, né, fiquem amareladas após a floração? E o que isso pode indicar sobre a saúde da orquídea? As folhas amareladas após a floração pode indicar várias coisas. Por exemplo, pode indicar que a planta esteja com pseudobulbos velhos, antigos, e que normalmente pela idade a folha é amarela e depois a tendência é cair. Sim. Mas em alguns gêneros de orquídeas, Isadora, a vida útil de uma folha ali grudada no pseudobulbo vai muitos anos. Por exemplo, uma catleia, ela tem a possibilidade de ficar com uma folha ali grudadinha no seu pseudobulbo, vegetando normalmente 15 anos ou até mais. Nossa. Tem vida longa. Agora, existem outros gêneros que o seu ciclo de vida ali para uma folha é anual. Ou seja, todo ano troca as folhas. Vamos citar um gênero aqui, as Catasetums, e algumas outras variedades que são assim parecidas com as Catasetums. Essas orquídeas chega no seu período pré-floração, ela vai perder essas folhas e depois vai soltar aquelas hastes florais e aí você vai curtir essas hastes florais. É normal que a planta ali, no caso, fique toda peladinha. Só os pseudobulbos e as flores. A dendróbio também? A dendróbio também é outro gênero de orquídea que perde as suas flores, geralmente no período que antecede a floração. Mas, dependendo do cultivo, das práticas ali adotadas no seu orquidário e tal, existem algumas dendróbios que florescem com as folhas, ou perdem apenas algumas folhas. Então, vai depender ali do trato cultural, mas realmente. É normal, né? É normal. É que a gente fez um vídeo, né, no Instagram, e muita gente perguntou lá, né, se é normal, se, isso tá acontecendo com a minha. Então, já deixa aqui, pessoal, Sim. É normal, né? Para alguns gêneros de orquídeas, como as dendróbios, isso é normal. Agora, o que não é muito normal é terminada a floração, a orquídea ali, no caso das dendróbios, estão com as brotações ativas, os pseudobulbos crescendo, aí perder as folhas. Então, isso não é normal. Aqueles brotos jovens precisam segurar todas essas folhas. Essas folhas vão fazer a fotossíntese, vão ajudar a alimentar essa planta, com mais alimentação que nós vamos fornecer para ela, como se fôssemos lá uma parte da natureza onde ela vegetava antigamente. Então, essas folhas precisam ser preservadas. Se aconteceu alguma coisa ali, ou por excesso de umidade, ou por exposição excessiva ao sol, queimou aquelas folhas, amarelou tudo aquelas folhas, elas vão cair.
caindo essas folhas quando o pseudobulbo está ainda em pleno desenvolvimento, antes de atingir a sua fase adulta, isso não é benéfico para a planta, porque ela vai sofrer, ela precisa das folhas, ali todas verdinhas, para captar a energia solar, para fazer fotossíntese. Sim. Que é uma forma da planta se alimentar também. É verdade. E Rose, quanto tempo em média uma orquídea ela precisa descansar, né, após esse período da floração, para ter uma nova floração? Qual que é o ciclo, assim? O que ela vai ter que passar, as etapas? Apenas o período de descanso, você quer dizer também. Isso. Esse período de descanso, a quantidade de tempo ali, contada no relógio, marcada em dias, isso vai variar de gênero para gênero de orquídeas. Algumas orquídeas, quando elas estão bem desenvolvidas, quando elas são adultas, mais que adultas, que já formaram touceiras, que tem ali um aglomerado, igual no caso dessa planta aqui, embora ela seja de porte pequeno, ela já é uma touceira gigantesca. Ela Sim. tem muitos pseudobulbos, sendo que 3 pseudobulbos juntos já consegue formar uma família desta orquídea aqui. Então, não dá nem para contar o tanto que não, tem. então você imagina o tanto que tem aqui, né? Uma planta enorme. Nesses casos, depois que essa planta aqui entrar em atividade, ela vai soltar brotações por todos os lados. Agora, quanto tempo ela vai ficar adormecida? Menos de um mês, mais ou menos. Só que isso vai variar de gênero para gênero, igual eu te falei. Existem algumas orquídeas, quando elas estão bem entouceiradas, você consegue ver na mesma planta, uma parte da planta com flores, outra parte dela com brotações adolescentes e alguns brotos saindo já lá na base da planta, já nascendo. Você entendeu? Uma planta grande, bem desenvolvida, ela tem esse potencial também. E existe também a possibilidade de você cuidar bem da nutrição dessa orquídea e favorecer que todos os brotos nasçam quase que no mesmo período, para que eles cresçam juntos também e floresçam todos juntos também. Mas isso aí vai variar de planta para planta, vai variar ali do trato cultural também, como que a pessoa está cuidando, cultivando essa orquídea. Rose, pensando aí, né, após a floração, a gente tava com a orquídea lá dentro de casa, toda bonita, né, que nem essa aqui, e acabou a floração. Ela precisa ser movida para algum outro lugar, né, onde tem mais sol, indiretamente, para ter esse descanso após a floração? Sim, Isadora, nos casos de que a planta não esteja sendo cultivada o ano inteiro dentro de casa, adaptada ali nesse clima. Por exemplo, esta aqui, ela não foi cultivada aqui na sala, dentro de casa, o ano todo. Então ela veio para cá para passar um período de férias praticamente, só enquanto ela está florida, porque nesse caso ela não requer de muitos cuidados. Eu não preciso dar uma adubação frequente para ela, eu não preciso dar uma irrigação excessiva para ela. Então ela está aqui se exibindo e a gente está curtindo. Mas depois que terminar essa floração, ela precisa voltar para sua casa de vegetação, que é, no caso, o orquidário. Se a pessoa, no caso, estiver cultivando a sua orquídea ou na varanda, ou lá no quintal, ou pendurada em uma árvore, que seja, e trouxe a planta florida para dentro de casa, deixe a planta florida dentro de casa apenas nessa fase em que ela está florida. E depois retome o cultivo habitual, devolva ela para o local onde ela já estava acostumada, e assim ela vai retomar um novo ciclo, ela vai voltar a fazer fotossíntese normal, embora aqui dentro de casa ela consiga fazer também através tanto dessas luzes, né, que nós colocamos aqui. E quando ela está dentro de casa assim, eu tomo sempre o cuidado de não apagar as luzes durante o dia. Eu faço para ela o ritmo circadiano normal, ou seja, um período de 24 horas entre o dia e a noite ela descansa. Eu apago as luzes, ela dorme igual nós. Durante o dia eu mantenho as luzes acesas para ela fazer fotossíntese também, embora ela esteja florida, ela também ainda faz.
Então, assim, depois que termina, a gente devolve ela para o orquidário. E Rose, quais são os sinais que são visíveis, assim, que a gente vê que a orquídea está se recuperando bem ou não está se recuperando bem para o próximo ciclo de floração? A gente consegue ver, assim, na orquídea? Se você costuma fazer anotações, marcar ali na etiqueta a duração da sua orquídea, da floração dela, quanto tempo leva para começar a brotação, aí você tem ali tudo controlado, ou no seu caderninho, Sim. ou na própria etiqueta ali da planta. Mas se você não faz anotação e fica só aguardando, é preciso ter paciência, aguardar ali 1 mês, 2 meses, até que a planta comece a acordar do seu descanso e emitir os seus próximos brotos. E caso, né, venha acontecer que ela não está mostrando esses sinais de uma próxima floração, o que pode ter? A gente consegue entender o que pode ter acontecido? Ou cada orquídea demora um tempo? Cada orquídea tem o seu tempo, mas é normal que após o período de descanso ela venha fazer a brotação dela. Isso se você estiver mantendo ali em dia, equilibrado, os 3 pilares do cultivo de orquídeas, que a gente está sempre batendo aqui e frisando e relembrando as pessoas de que a gente precisa tomar o máximo de cuidado com a irrigação, a iluminação e a adubação para as nossas orquídeas. Terminado ali o período de descanso da planta, você já entra com um fertilizante. Quando a gente trabalha com uma adubação orgânica, igual aqui no caso que eu pratico aqui no meu orquidário, a gente não precisa esperar tanto. A adubação orgânica, sendo ali um produto específico, bem curtido, você já coloca ali na base, na borda do vaso, e lentamente ele vai liberando os nutrientes para essa orquídea. E no caso também da adubação de forma química, como muitos orquidófilos fazem ainda, você também pode utilizar um adubo que ele venha com liberação lenta. Também você pode colocar ali na borda do vaso. E como ele vai liberar lentamente, assim que a planta começar a absorver ali o adubo, aí ela já vai estar se nutrindo para fortalecer as próximas brotações. Mas se você esperar os brotinhos começarem a aparecer na planta, tudo bem, porque ela ainda tem reservas até essa fase. E Rose, quais são os sinais, né, de que a gente olha para a orquídea e fala assim, que ela está hibernando, beleza, né, que ela está ali no período de descanso, e quando eu devo retomar os cuidados intensivos? Quando a orquídea entra na fase de hibernação, no período de latência ali que a gente diz, ela para de emitir brotinhos e ela para de emitir aquelas raízes com aquelas pontinhas verdinhas que crescem rapidamente. Você olha ali uma pontinha de uma raiz quando ela está ativa, num dia ela tem um comprimento X, dali 2 dias, dali 1 semana você vai olhar, nossa, ela já esticou um monte, então ela está indo assim de vento em popa realmente em busca de nutrientes e em busca de água. Esse crescimento rápido é o que denota aqui pra gente que a planta está em pleno desenvolvimento. E se você não vê as pontinhas das raízes ali verdinhas crescendo, é porque ela está paradinha, ela está em hibernação ainda. E Rose, existe cuidados específicos quanto à luz, né, a temperatura que eu devo seguir após a floração? Sim, a gente tem que retomar os cuidados habituais para sua orquídea. Se ela veio florida para dentro de casa, se você ganhou uma orquídea florida e deixou dentro de casa ou no seu escritório, onde você gosta de decorar o ambiente ali com as suas flores, e ali não é o local que ela vai vegetar o ano todo para ela se desenvolver e formar a sua nova brotação até o próximo ciclo de floração, então você deve colocar ela no local específico ali com uma iluminação adequada conforme o gênero dessa orquídea. Você vai verificar se é uma orquídea, um exemplo, do gênero Cattleya, do gênero Cymbidium, do gênero Dendrobium, do gênero Miltonia, se é uma micro-orquídea, se é uma média orquídea. Você vai investigar que orquídea é essa que você tem ali, para daí pensar
quanto de luz eu vou dar para ela. Se for no orquidário, quanto de tela de sombreamento, qual é a vedação que você vai colocar lá para estimular essa orquídea a se desenvolver normalmente durante o ano todo até a sua próxima floração. E nesse período, Rose, né, de descanso, ela tá ali recuperando, né, todo esse trabalho que ela teve de mostrar as belas floração. Pode acontecer de ser mais fácil para ela atrair, né, para ela ter fungos, pragas nesse período pós-floração? É isso aí, Isadora, vai variar de como que está sendo o cultivo ali no seu orquidário ou mesmo dentro de casa. Se você cuida dessa planta de uma forma preventiva, para que os possíveis insetos que povoam o universo, que voam ao redor das nossas plantas, que eles estão em toda parte. Sim. Eles estão para todo lugar. E o vento traz também alguns micros insetos, por exemplo, as cochonilhas, elas vêm no vento também. E se você mantiver ali uma proteção periódica para a sua orquídea, ela já vai estar protegida. Por exemplo, a cochonilha chega, vai tentar se alimentar da sua orquídea e vai morrer depois, porque alguma coisa ali vai favorecer uma dor de barriga na orquídea, por exemplo, na cochonilha ali, por exemplo, né? E ela não vai se dar bem, ela, já era. E nesses casos, então, você fica tranquila. Agora, se a sua orquídea não tem proteção nenhuma, o inseto vem, pousa ali e ele vai encontrar um banquete. Em se tratando de excesso de umidade, se você irriga muito a sua orquídea ali, tanto nas folhas, molha as flores também e o próprio substrato, isso em excesso vai possibilitar também a chegada de fungos, porque os fungos também estão no ar, eles também vêm com a corrente de vento e pousam nas nossas orquídeas. Se eles encontram ali um ambiente que esteja quente, uma umidade propícia ali nas folhas, nas flores e também no substrato, eles chegam e encontram um banquete ali também. Então eles começam a se proliferar, a se multiplicar. Quando as manchinhas ali nas folhas surgem pequenininhas e a cada dia que passa elas vão aumentando, é porque os fungos estão se alimentando da planta, estão se fortalecendo e se multiplicando. E nesse caso, vai ser... Como que a gente faz, né? Porque a gente sabe que ela está nesse período de descanso. O que a gente pode fazer com esses fungos? Fazer um cultivo de uma forma regrada, onde você tem ali um calendário de fazer aplicação ali de alguma coisa que vai proteger a sua orquídea. Você tem duas opções, você tem dois caminhos, o caminho do orgânico e o caminho do químico. Aí é cada um que vai optar. A gente sempre aconselha aqui a pessoa escolher o caminho do orgânico, né? Que eu já trilhei também o caminho de produtos químicos tóxicos, eu já senti na pele todas as consequências. Então, depois que eu redescobri ali uma metodologia que torna o cultivo de orquídeas mais fácil, mais leve pra gente, aí eu não quero mais voltar atrás. Então, eu faço ali um controle periódico nas minhas orquídeas. E quando elas entram nesse período de descanso, elas estão protegidas. Então é um período que fica assim, você fica mais tranquila também, né? Eu fico mais tranquila e a planta também, ela descansa tranquila, depois começa uma nova brotação e um novo ciclo. E tudo se repete. E tudo bem ali tranquilo, né? Sem uma dor de cabeça, pensando que vai vir praga, vai vir fungo, né? Vai acabar com a minha orquídea. Isso. E as orquídeas, Isadora, elas ganham muito com isso, porque elas não perdem pseudobulbos, pseudobulbos que, quando brotinhos jovens ainda, apodrecem por causa da chegada de fungos nocivos. Aqueles fungos que deixam os bulbos pretos, melequentos, e algumas bactérias nocivas também que deixam o pseudobulbo mole. Se você apertar, você sente um cheiro desagradável. Os brotinhos também e as próprias folhas. Existem diversos tipos de fungos e bactérias que trazem alguns problemas ali para as nossas orquídeas. Então, cuidando de uma forma assim mais natural, mais orgânica, a nossa orquídea está tranquila. E Rose, pensando assim, né?
na questão da umidade, né? Como que a gente faz para controlar essa umidade quando a orquídea está nesse período de recuperação? Né? O pessoal que mora numa região que a umidade é um pouco mais alta, né? Como que a gente pode fazer? Você observa a sua planta e conforme o regime que você já vem cuidando dela durante o ano todo, você mantém. Só que enquanto ela está florida, você pode diminuir um pouquinho a irrigação, não precisa manter a sua planta muito encharcada. Porque se você mantê-la muito encharcada, ela acaba perdendo alguns botões, algumas flores também. E se você exagerar e deixar muito seco também, o oposto também prejudica a sua orquídea. A orquídea ali, no caso, quando ela está florida, ela precisa de um nível equilibrado de hidratação para ela segurar aquela carga floral. E depois que ela entra para o período de descanso, a gente também tem que dar uma pausa para essa orquídea, sempre observando o equilíbrio, não deixar a planta se desidratar e nem deixar essa planta ressecar por falta de água. Então, você observa os pseudobulbos, estão íntegros, estão roliços, o equilíbrio da hidratação ali está perfeito. Ele começou a enrugar, as folhas da orquídea começou a enrugar, você observa as raízes também que estão secas, quebradiças, fininhas, é porque a orquídea está sofrendo por falta de água. Então você vai dosar ali e no próprio olho, assim, você bateu o olho ali na planta, quem já tem um pouquinho mais de experiência consegue só assim já identificar que a sua planta está sofrendo pelo estresse de falta de água e pelo estresse de excesso de água também. E Rose, a gente pensa assim, né, pensando, sendo bem leiga na questão desse ciclo, né, ela tá lá, ela gastou toda essa energia na floração, certo? Então a gente pode considerar que a floração ela esgota a planta, por isso que ela entra nesse período de descanso e a gente tem que repor nutrientes depois nesse descanso ou não? Deixa a planta sozinha fazendo essa recuperação. A gente deixa ela sozinha descansando, mas é por pouco tempo também. Porque, olha, vamos tomar como um exemplo aqui. Olha aqui. Olha. Tampou tudo a gente. E tão grande. Então, esta planta, ela está com a sua carga floral. E ela veio com uma carga floral bem forte, realmente ela usa toda a energia da planta, mas isso não quer dizer que se eu ficar um mês sem adubar essa planta, ela vai chegar e morrer. Não, a planta ela tem reservas nos seus pseudobulbos e nas folhas também. Mas o que a gente não pode deixar é extrapolar o tempo. Passar ali 1 ano, 2 anos sem adubar essa orquídea para ela retomar um novo ciclo ali e alimentar os brotinhos. Enquanto ela não tem brotação jovem, ela aguenta bem. Mas depois que os brotinhos chegam, você já viu criança faminta? Sim. Depois que os brotinhos chegam, essa planta precisa ser alimentada periodicamente. Você vai escolher o seu calendário. Ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada mês. Isso vai depender ali do método que cada orquidófilo escolhe para fazer a adubação. Porque se você for optar pelo adubo químico, tem adubos ali de formulações que você pode aplicar uma vez por mês, ou às vezes a cada 3 meses. Sim. E na adubação orgânica você pode também ter esse espaçamento assim para te dar tranquilidade. Você pode aplicar uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Então, é um período que você também fica tranquilo. Você não fica ali com aquela obsessão, todo dia tem que ir lá fazer a papinha, levar para a orquídea. Igual os nossos pets de estimação que dão trabalho pra gente mais que uma orquídea. Todo dia você tem que cuidar da ração deles, 2, 3 vezes ali para que ela se mantenha saudável, levar para passear, levar na grama. A orquídea dá menos trabalho. Então você vai alimentar a sua orquídea a cada mês, é super tranquilo. E assim, a orquídea, depois que você volta com a adubação periódica para ela,
ela entra naquele ritmo novamente de desenvolver o seu brotinho, mandar toda a sua nutrição para aqueles brotinhos crescerem. E na próxima primavera, ou seja, o próximo ciclo de floração de cada orquídea, ela vem com tudo. E Rose, pra gente fechar aqui com chave de ouro, como que a gente pode garantir que a orquídea tenha energia suficiente para a próxima floração, do próximo ciclo? Como que a gente pode saber, tá ok, ela vai florir lindamente? Você vai observar se você manteve a frequência de cuidados com a adubação, a irrigação e a iluminação para essa orquídea, e não pode falhar na adubação. Escolheu aquele calendário, é uma vez por mês? É uma vez a cada 2 meses? É uma vez a cada 15 dias? Mantenha a frequência. Mantendo a frequência, cuidando desses 3 pilares básicos, isso já é um meio caminho andado, mas a gente sabe que tem mais algumas coisinhas aí no decorrer do cultivo que a gente precisa estar sempre atento. E nós estamos aqui, né, Isadora? Para ir lembrando você que durante o ano todo existem várias coisas ali sobre o cultivo de orquídeas que a gente precisa estar sempre atento para que elas se mantenham fortes, saudáveis e tragam aquelas florações exuberantes para nós. Isso mesmo. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, né, ou até que sugerir algum tema, perguntar alguma coisa, é só colocar aqui nos comentários, né, Rose? Seguir a Rose lá no Instagram, Rosemary Orquídeas, que tem dica todo dia, né, Rose? Todo dia a gente posta uma dica lá, tem bastante conteúdo bem interessante, tudo sobre orquídea, né, do mundo das orquídeas. Tudo sobre o mundo das orquídeas. Então, você pode curtir os nossos vídeos, compartilhar com outras pessoas que amam orquídeas também e que precisam dessas dicas, porque às vezes ali um errinho básico, por falta de conhecimento ali no cultivo da orquídea, pode fazer perder aquela floração anual. Se, por exemplo, um inseto chega ali e rói o brotinho, que às vezes algumas orquídeas oferecem um brotinho, 2 brotinhos por ano, dependendo do tamanho da planta. Se perdeu aquele brotinho, meu filho, já era, só o ano que vem. Então, a gente está aqui para te orientar para que não aconteçam esses deslizes de cultivo. Isso, e eu acho que o principal, né, Rose, são dicas que você consegue entender, que é rápido, né, é simples, e a gente tem o objetivo maior de ensinar mesmo, né? Então, segue lá e compartilha com quem precisa conhecer também. É isso aí, pessoal, e a gente agradece muito a sua participação aqui e a sua passagem aqui no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, gente! Tchau!